Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de gestão de resíduos e hoje nós continuaremos ainda tratando sobre os aspectos legais, ou seja, vamos continuar falando sobre as nossas legislações ambientais. Então, em termos de aspectos legais, é importante a gente saber que o surgimento de leis, normas e qualquer outra regulamentação ele veio com o objetivo da preservação ambiental. Isso se desenvolveu conforme necessidades que a gente tinha no momento e da análise do interesse dos envolvidos, ou seja, poderes públicos, iniciativa privada e até mesmo a nossa sociedade civil. As primeiras iniciativas acerca de poder público sobre a parte de preservação ambiental, elas se remetem à década de 30, quando a gente teve uma intensificação da parte industrial no Brasil. E aí, para integrar essas políticas vigentes que começaram a serem colocadas com a harmonia, vamos considerar assim, foi aprovada uma política nacional como referência para definir princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes que pudessem ser seguidos pelas políticas estaduais, municipais e toda a União Federativa, né, por todo o país. Então, essa política ambiental, ela era um modelo de administração adotado por um governo ou mesmo por uma empresa para direcionar essas relações do meio ambiente com os recursos naturais. E aí, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a nossa Lei 6.938 de 81, ela trouxe, né, a PNMA, que é a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo diretrizes e instrumentos que orientam as empresas nas melhores práticas para o gerenciamento de atividades que de alguma forma interferem no meio ambiente. Quais são os objetivos dessa Política Nacional de Meio Ambiente, da PNMA? São preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. E a lei ela busca assegurar à população condições propícias para o desenvolvimento social e econômico. Ela é a nossa referência mais importante acerca de proteção ambiental, principalmente com o avanço industrial e com o avanço de tecnologias que aumentou o uso dos recursos naturais e a nossa geração de resíduos. É através dessa lei que os órgãos ambientais vão se limitar e fiscalizam a atuação de empresas e fazendo com que a exploração do meio ambiente ocorra em condições propícias à vida e à qualidade de vida. Então, ela surgiu para garantir o direito de todos ao meio ambiente, que seja ecologicamente equilibrado, que é um princípio matriz contido no artigo 225 da nossa Constituição Federal. Então, essa é a importância dessa legislação. Em relação às consequências legais e ambientais, o que nós temos? Nós temos a Lei 9.605 de 98, que é a nossa Lei de Crimes Ambientais, e estabelece sanções para quem pratica condutas e atividades que são lesivas ao meio ambiente. Ela engloba o gerenciamento inadequado de resíduos, consequências para o infrator, seja ele pessoa física ou jurídica, e que essas sanções vão desde sanções penais e administrativas até multas, tá, gente? Então, a gente tem aí essas consequências ambientais. Em relação à política de meio ambiente, nós tivemos no decorrer dos anos várias políticas ambientais e leis integradas a essa política nacional que foram surgindo, com a finalidade de criar diretrizes e soluções específicas para alguns temas, como rejeitos, então nós temos a de resíduos sólidos, para de recursos naturais, nós temos a de reservas hídricas, para cumprimento de acordos internacionais, nós temos, por exemplo, a de gases de efeito estufa, e até mesmo para políticas de melhorias públicas, nós temos aí políticas de saneamento básico. Em relação à política nacional de resíduos sólidos, nós temos, né, a nossa lei 12.305, que já falamos especificamente dela, e dois aspectos importantes que nós temos é a questão de responsabilidade compartilhada, que é tratado no artigo 30, tá, dessa legislação, e dentre os princípios de responsabilidade compartilhada, nós temos compatibilizar interesses entre agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica para a gestão ambiental, promover o aproveitamento de resíduos, direcionando eles de volta para essa cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas,
Nós temos ainda a redução da geração dos resíduos, o desperdício de materiais, reduzir essa geração, esse desperdício e a poluição, incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e que sejam mais sustentáveis também, estimular o desenvolvimento do mercado, né, e a produção para materiais, uso de materiais recicláveis, né, e reciclados, propiciar atividades que também alcancem eficiência e sustentabilidade e incentivar boas práticas de responsabilidade socioambiental. Então, essas são algumas tratativas do artigo 30, que fala de responsabilidade compartilhada, e a norma traz esse conceito como sendo o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, titulares de serviços públicos de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos. Então, todas essas pessoas são responsáveis em minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como também reduzir o impacto ambiental que é causado tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente decorrente desse ciclo de vida desses produtos. Para além disso, só vou citar para vocês, tá? A logística reversa a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ela é tratada no artigo 33, tá? A gente tem um decreto específico também para essas questões, e ela trata ali de alguns materiais específicos. Mas só para a gente encerrar de forma geral essas legislações, nós temos ainda a Política Nacional de Mudanças Climáticas e de Recursos Hídricos. A de recursos hídricos é a nossa lei 9.433 de 97, e a Política Nacional de Mudanças Climáticas é a nossa lei 12.187 de 2009, que também estão integrando aí a Política Nacional de Meio Ambiente. E para fazer o desenvolvimento dessa Política Nacional de Recursos Hídricos é que foi criada a ANA, a nossa Agência Nacional de Águas, que é uma autarquia federal, ela é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e também é responsável pela implementação da gestão dos recursos hídricos no nosso país. Em relação à política de mudanças climáticas, nós temos também a importância em relação a um desenvolvimento de um plano nacional, que é muito importante para que a gente tenha desenvolvimento limpo das cadeias produtivas, para que a gente alcance, né, a redução do GEE, que são os gases de efeito estufa e os seus impactos ambientais. E isso é tratado, né, em agendas globais por diversas vezes. Em relação ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos a Lei 12.305 e nós temos ainda as organizações e legislações estaduais, distritais e municipais que tratam sobre essas questões. Nós temos ainda leis federais de saneamento básico e de consórcio público, nós temos outras resoluções, tá? Acerca disso, nós temos aqui no Distrito Federal, né? Nós temos legislações e decretos específicos também acerca dessa questão. Então, é sempre importante que a gente faça o quê? Que a gente pesquise na nossa região quais são essas políticas, que foi até uma tarefa de vocês, pesquisar aí, né, as políticas dentro da sua área de residência. Em relação à responsabilidade compartilhada, né, eu falei isso para vocês, mas o que quer dizer o que a lei exige? Né? Ela exige que a empresa assuma o retorno desses produtos descartados, ou seja, que eu tenha um retorno desses produtos usados e que elas cuidem da destinação final e do ciclo de vida útil. Então, essa responsabilidade compartilhada está ligada a isso. Ela é um instrumento que vai viabilizar essa responsabilidade compartilhada, é a nossa logística reversa, que é definida, né, pela nossa lei 12.305. Então, o que é a logística reversa? Ela vai ser um instrumento de desenvolvimento econômico e social que é caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios que são destinados a viabilizar uma coleta e restituição desses resíduos para o setor empresarial, para que ele possa ser reaproveitado no seu ciclo ou em outro ciclo produtivo, ou que ele tenha uma destinação final ambientalmente correta. Então, a logística reversa, ela perpassa a indústria, o distribuidor, o varejo, o consumidor, tá?
até as partes de reciclagem. Então, o processo de logística reversa, ele responsabiliza as empresas, ele estabelece uma integração entre municípios na gestão do lixo, né, do meu resíduo. Nesse processo, o produtor de um eletroeletrônico, por exemplo, ele vai ter que prever como se vai dar essa devolução desse produto, como se dará essa reciclagem e a destinação final ambientalmente adequada. Especialmente tomando cuidado com aqueles produtos que podem retornar para o meu ciclo produtivo. Essa política ela é regulamentada no decreto 7.404 de 2010, tá, gente? Onde todos os estados, a União, o Distrito Federal e os municípios, de forma conjunta, eles vão organizar e manter um sistema de informação sobre os resíduos e também eles ficam responsáveis, incumbidos de fornecer para o órgão federal responsável todas as informações sobre os resíduos que são de sua competência, né? E a gente tem ali algumas periodicidades estabelecidas no próprio decreto. De acordo com o artigo 15 desse decreto, o sistema de logística reversa ele tem que ser implementado e operacionalizado por meio de acordos setoriais, ou seja, eu tenho que ter contrato firmado entre o poder público e o fabricante, entre os importadores, distribuidores, comerciantes, onde eles vão partilhar a responsabilidade pelo ciclo de vida desse produto. E existem regulamentos também que podem ser expedidos pelo poder público ou termos de compromisso, por exemplo, em casos de licitações. O prazo para os produtores adotarem essa medida de disposição final dos resíduos de forma ambientalmente adequada terminou em 2014, nos termos do artigo 54 da Lei 12.305. Então, o sistema de logística reversa, ele já é implantado, ele é obrigatoriamente implantado desde essa data. E quais são os produtos principais que a gente tem que lidar? Pneus, pilhas, baterias, embalagens e resíduos de agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, de mercúrio, de vapor de sódio, óleos lubrificantes automotivos, peças e equipamentos eletrônicos de informática e até mesmo eletrodomésticos. Então, cabe a nós, consumidores, devolver esse produto que não é mais utilizado em postos específicos que normalmente são estabelecidos pelos comerciantes. A indústria cabe retirar esses produtos pelo sistema de logística, seja para reciclar ou para reutilizar. E a administração, né, ao governo, cabe incumbir campanhas de educação, conscientização para os consumidores, além de fazer toda a fiscalização da execução dessas etapas de logística reversa. Com a implantação da logística reversa, o que mais falta? Falta uma conscientização para a educação ambiental e os benefícios que isso traz para a gente, para mitigar qualquer impacto que é causado por descarte residual, por descarte desses materiais em locais inadequados. E também a gente dá um passo para um desenvolvimento mais sustentável, porque eu começo a ter reutilização e redução no consumo de matéria-prima. Então, a gente tem hoje alguns locais que já recebem esses materiais, a gente tem postos até mesmo no IFB, alguns campi que recebem determinados materiais, justamente para a gente promover esse sistema de reaproveitamento e logística reversa. E aí, para a gente encerrar, eu queria indicar um filme para vocês que se chama Uma Verdade Inconveniente. Esse filme ele é de 2006, tá? Ele é apresentado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, e ele tem como objetivo, ele faz uma ratificação das previsões e consequências da degradação ambiental e também das degradações e dos problemas que a gente tem devido ao aquecimento global. Apesar de ser de 2006, um filme bem antigo, ele ainda trata situações e traz informações que até hoje a gente ainda tem que resolver, né? Ele é considerado como um global warning, como se fosse um alerta global. E até hoje alguns desses temas são tratados hoje como alertas globais, como o aquecimento global, por exemplo, que até hoje ainda é um alerta. Então, é um filme que eu indico para quem quiser assistir. Ele é um documentário, tá, gente? Não está disponível gratuito, mas ele tem aí em algumas plataformas de streaming, tá certo? Então, para a gente fechar a questão dos aspectos legais, eu queria só tratar essas outras legislações e tratar em específico a parte de responsabilidade compartilhada e de logística reversa com vocês, que é da Lei 12.305. Lembrando que a responsabilidade compartilhada, ela perpassa todos que estão no ciclo produtivo,
Ou seja, todas aquelas pessoas que perpassaram a produção, por exemplo, de uma obra, desde do projeto até a execução da obra e a destinação final do resíduo, ali a gente tem uma responsabilidade compartilhada. Então, eu, gerador, vou ter a responsabilidade compartilhada, mesmo quando esse resíduo é transportado. Tá? Então, isso é muito importante quando a gente for tratar ali da elaboração do nosso plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Espero que vocês consigam assistir o filme. Se assistirem, depois me contem o que acharam. Até a próxima aula, pessoal!